Bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos nele. O dia que o Senhor fez. É a gente que acredita, que faz o dia. Bom dia, bom dia. Então, ele falando que este é o dia que o Senhor fez na minha vida, na sua vida e daqueles que vão entrar aí na live. Tá? Um bom dia para vocês. Então, hoje vamos falar da fé de Sara. Vamos falar, continuar do mês da mulher, né? Continuando esse mês da mulher ainda. Nós vamos estar falando cada semana, até a semana que vem, né? De uma mulher que marcou história, né? Somente uma mulher de Deus. E hoje eu vou falar da fé de Sara, da princesa da Sara, né? Esposa de Abraão e mãe de Isaac. Quem nunca viu falar dessa história, né? Em Gênesis, né? De Sara, o que marca a história de Sara, o que é? A gente todos sabe que é a sua espera, né? Que ela foi mãe com 90 anos de idade. Então, o que marca a história de Sara é a espera dela. E hoje, com a tecnologia que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas perdem por não saber esperar, né? Perdemos muitas vezes por não saber, por pagar o preço da espera. Porque hoje tudo é instantâneo, na pressa, na rapidez, né? Com a internet aí, até vídeos longos, as pessoas já não querem mais ouvir. Tudo tem que ser muito rápido. Com TikTok e tal, tem que ser muito rápido. Mas assim, a espera, porque nós não sabemos o que é espera. A espera não pode ser algo passivo, né? Só esperar, principalmente no caso aqui de Sara, só esperar algo, só ficar guardando algo de Deus sem ter uma participação tua. Não, isso não é espera, né? Essa é algo passivo e realmente que você não faz parte disso, você fica só no aguardo, né? Só esperando que Deus faça. Eu tinha muito isso. Era uma coisa era a minha dificuldade, né? Quando eu converti, depois que passou um tempo, eu esperava só de Deus. Esperava que a parte de Deus, né, que ele ia fazer, né? E eu ficava como se assim não tivesse atividade minha, né? Algo ativo, mas era algo mesmo de espectador apenas, né? Mas isso não é espera. Espera da palavra de Deus não é. Vamos lá. Vamos dizer o que é Sara, né? Sara foi, né, casada com um homem chamado Abraão, né? Mãe de Isaac, como já disse, na história lá de Gênesis começa, né? E ela, deixa eu ver aqui, ó, ela significa o nome dela Sara, né? Antes era Sarai, também significava princesa no hebraico. Deus mudou para Sara, que também significa princesa, né? E que mais? Ela era 10 anos mais nova do que Abraão. E quando Deus chamou o seu marido Abraão, ela tinha 65 anos de idade, né? E Abraão tinha 75. Deus chamou, deixa eu pegar aqui. Deus chamou Abraão, fez uma promessa para Abraão, né? Fez um chamado para ele. E ele, quando tinha 75 anos de idade, e eles moravam em Ur dos Caldeus. Olha o que Deus falou. O Eterno disse a Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa do seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você, Abraão. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio, Abraão. Então essa a promessa que Deus fez a Abraão. E essa promessa
eles não tinham filhos, né? Com essa idade, eles não tinham filho. Eles estavam no Ur dos Caldeus. Deus falou que eles iam para uma outra terra para sair da sua terra, da sua parentela. Hoje, fazendo um paralelo, o que significa sair dessa terra da parentela? É sair do padrão de pensamentos. É sair de paradigmas, né? Dos paradigmas, no conforto dos nossos paradigmas, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, né? As crenças que a gente aprendeu, né? Isso é sair da sua terra, da sua parentela. É nós sairmos desse conforto que nós, conforto entre aspas, né? Que tínhamos através desses padrões que a gente aprendeu. Isso é sair da sua terra, da sua parentela, fazendo uma analogia aqui. Então, Deus falou essa promessa para ele. E o que nós vamos focar agora mais em Sara, tá? Nós estamos falando da mulher, então nós vamos focar mais em Sara. Não vou entrar muito em mérito de Abraão, tá bom? Então, o que Sara fez? A primeira característica aqui dessa mulher, Sara. O que ela fez? Ela foi a companheira, uma parceira de Abraão, né? Porque ela não retrucou, ela não foi contra, não diz nenhum relato que ela falou assim, como eles falam aqui, né, em Portugal. Olha, olha, tipo assim, olha, veja bem, vamos pensar, né, dessa conotação. Ela não disse assim, olha, Abraão, né? Vamos ver, veja bem, Abraão. Eu tô com 65 anos, você com 75. Veja bem, Abraão. Não, ela não tem nenhuma parte que diz lá em Gênesis que ela disse isso, né? E ela, o que ela fez? Ela foi parceira. Bom dia, Cristiano Debbie. Bom dia, Débora. Então, nós estamos falando sobre a fé de Sara, né? Como Sara conseguiu, como aprendemos com a fé de Sara. Então, estou dizendo assim que Sara, ela não questionou Abraão. Ela não fez nenhum questionamento quando Deus fez essa promessa para Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, do seu povo, né? E eles com idade avançada, vamos dizer assim, né? Não avançada, né? Vamos dizer, hoje em dia tem uma idade boa, uma idade madura. Mas assim, ela estava com 65 anos de idade. Tipo assim, ela morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra, fala lá perto do rio Eufrates, né? É uma terra tipo de porto, né? Tem portos, navios que entram e saem, que comercializavam, quer dizer. Então ela comprava, né? Comprava ali seus cereais, a sua comida, as suas coisas, né? Era um lugar movimentado, né? Um lugar movimentado. E ela tinha, com certeza, com essa idade, né? Eles tinham a sua casa, né? Tinham as suas coisas, a família, né? Amigos, tudo ali, né? Eles tinham já uma estrutura ali totalmente montada, né? Na vida deles. E Sara não questionou. Sara não questionou. Não tem nenhum momento que fala do seu questionamento ali, né? Então, nos arqueólogos falam que provavelmente as casas ali tinha pelo menos umas 12 divisões na casa, né? As divisões, pelo menos tinha umas 12 ambientes, vamos dizer assim. Tinha água potável, os telhados, eles falam que os telhados eram muito bons, tinha até algumas casas que tinham tranca. Então, tinha toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura de segurança, toda uma estrutura de uma cidade, né? Que ela morava. E ela teve que deixar isso. E eu sei mais ou menos o que é isso, porque nós também, né? Eu falando de mim, eu também tive que deixar, né? Deixar meu país, deixar as minhas coisas, né? Deixar coisas de quanto tempo, né? Quanto tempo lá no Brasil, né? De, né? Não vou falar tempo aqui, mas assim, a vida toda, né? A vida toda ali. Então tinha minhas coisas, tinha as coisas, meus pertences pessoais, pertences da minha casa que eu gostava, né? Detalhes, móveis vintage que eu gostava, detalhes, né? Detalhes que eu tive que muitas coisas, algumas coisas eu guardei na casa dos meus pais e outras coisas
eu doei, outras coisas nós vendemos, entendeu? Então, é se desfazer, é se desprender. Quando você sai de um país para o outro, você tem que desprender, tem que ter um desapego. E eu vejo aqui mais uma característica de Sara falando isso, esse desapego que ela teve, né? O desapego com as coisas materiais, até com as pessoas, né? Porque tinha amigos, parentes, um desapego total, né? Por quê? Porque Deus, ela ouviu a promessa que Deus fez ao seu marido, Abraão, né? Essa promessa que Deus fez. Então, ela foi, né? Ela sabia o Deus que eles serviam, que o marido servia e que ela servia, né? Porque lá no Ur dos Caldeus, o Deus dele era o Deus Lua. A maioria eles adoravam o Deus Lua, né? E até o pai de Sara, Terá, também tinha os seus deuses lá, também era adepto a esse Deus também, Deus Lua. Então, Sara também era meia irmã de Abraão, por parte de pai, de Terá, né? Ela também era meia irmã de Abraão. Então ela teve que deixar tudo isso, ela teve que largar tudo isso, ela teve que ser companheira dele, né? Parceira. A primeira característica que eu vejo aqui de Sara é isso: parceria, né? Companheira. Agora também que eu vi também que ela teve que ter desapegar das coisas, né? A pessoas e coisas, para seguir uma promessa que Deus fez ao seu marido, né? Deus fez para Abraão e Abraão contou a ela qual foi a promessa e ela acreditou como uma mulher, né, que tinha conhecimento de Deus, né, que seguia o mesmo Deus. Ela teve fé. A fé de Sara já começa aqui, né? Para ela largar tudo isso, tem que ser uma mulher também de fé, além de ser companheira, parceira e de ser desapegada, desprendida das coisas. Também veio uma mulher também que de fé, uma mulher de fé que acreditou no Deus que eles serviam, né? Que a promessa que Deus fez ao seu marido. Então, a primeira característica de Sara. Outra coisa também, Sara, devido à fome, né? Devido à fome que teve, eles partiram, e devido à fome que teve lá em Canaã também, na terra que eles estavam, eles teve que deixar a terra e ir para o Egito, né? Eles largaram lá e foram para o Egito. E aqui vai entrar uma outra característica de Sara também. Sara era linda, era uma pessoa bela, né? Por dentro e por fora. Fala muito que por fora, né? Que Sara era bela, era linda, porque Abraão pediu algo para ela. Pediu para que quando chegassem lá, né? Estivessem lá, lá no Egito, que ela pudesse dizer, né? Que eles eram irmãos, né? E eles eram irmãos pela parte de pai mesmo. Mas ele fez esse pedido para ela, né? Fala que nós somos irmãos. Porque se falar que você é minha esposa, os egípcios, os príncipes lá, né, sabia a fama já, que poderia pegar sua esposa, matá-lo por causa da mulher. E como todos sabiam que ela era linda, né? Viu que ela era linda, então ele pediu para ela isso, né? E eu estudando sobre isso, né, pesquisando e tal, parece que Abraão mentiu aqui. Tá, teve uma certa parte assim, eu também pensava assim, mas estudando, pesquisando, olha, eu não vi certa mentira, sabe? Que tem uma outra ideia, um outro conceito aqui, que, que Abraão com Sara, eles tiveram uma parceria, porque o que eles fizeram assim, porque se Deus deu essa promessa para eles, lembraram que Deus deu essa promessa para eles, que ele fazer, através dele, eles seriam uma grande nação. Eles se uniram em uma parceria, tipo assim, não, preservando a promessa, tipo assim, algo assim, sobre a promessa, algo mais valioso era a promessa. Então, eu não,
dá a entender, né? Eu não vejo também como uma mentira, eu vejo algo como uma estratégia até. Uma estratégia é, crendo aquilo que Deus tinha dito para eles. Tem essa ideia, né? Tem alguns estudiosos que dizem isso, e eu aderi a essa ideia, realmente tem lógica, né? Uma estratégia que os dois fizeram, né? De parceria, né? De parceria, tipo assim, fala que você é minha irmã, que era meia parte, era mesmo, né? Para que eles não me matem, para que, né? Tá. E o que aconteceu? Foi o que eles fizeram, o que foi o que Sara fez, né? E de fato aconteceu isso. O rei do Egito, né? O príncipe do Egito lá, ele se apaixonou, foi atraído por Sara e trouxe ela por harém dele, né? Pro palácio, pro seu palácio. E nisso, Sara, ela não ficou. Ela podia ter ficado até estremecida, porque o palácio, né, toda aquela beleza, toda aquela estrutura, vamos dizer assim. Não, Sara não ficou deslumbrada pelas essas coisas. Ela sabia o Deus que havia prometido. E quando Faraó soube, né, soube que Sara, né? Porque houve várias pestes lá que Deus castigou Faraó e o seu povo por causa, né, que Sara estava ali. Mas Faraó não sabia. Quando ele soube disso, que ele foi enganado, né, ele foi tirar satisfação, né, como Abraão. Lógico que mandou ele vazar, devolveu Sara, devolveu a mulher, falou: vazam daqui, saiam daqui, né? Então, Sara foi devolvida. Aí também teve um outro episódio, pela segunda vez aconteceu a mesma coisa, só que foi em Gerar, aí, com o rei Abimeleque, né? Que ele também se encantou com Sara, a beleza de Sara, e também trouxe Sara, né, para si, né, para ser uma das suas mulheres lá. E Abraão também. Outra vez ele omitiu a informação que Sara era sua esposa. Mas aí o que Deus fez? Deus, olha como eu vejo aqui também, que Deus tudo contribui para o bem, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu? Deus pegou, falou com o rei Abimeleque em sonho, né? Vários sonhos que ele teve, falando que ele pegou Sara, a esposa de Abraão, para ser a mulher dele, né? E naquele tempo, né, era castigado, acontecia muitas coisas, né? Aí o que ele fez? Ele foi também questionar Abraão: por que você fez isso, né? Mandou também, ele devolveu também Sara novamente. Sara também foi devolvida outra vez. Só que aí ela foi devolvida, né, com presentes. Ele deu presentes. Ovelhas, servos e servas, né? Tudo. E Abraão saiu mais, aumentou mais o seu patrimônio ainda. Você viu que tudo contribui? Às vezes uma coisa que é para ruim, né, contribuiu melhor para ele ainda, né? Tudo Deus permitiu, foi uma permissão de Deus, né? E a gente vê que, né, Sara ali firme. Outra característica de Sara, ela foi submissa e leal ao seu marido, né? E sábia e humilde, por causa da promessa. Tudo isso foi por causa da promessa, gente. Tudo isso eu vejo por causa da promessa, né? Tudo eles fizeram isso preservando a promessa que Deus fez a eles. Porque Deus conhece a intenção do coração. É isso que eu queria dizer. Deus conhece a intenção dos nossos corações. E Deus conhecia a intenção do coração deles. Deus conhecia, né? Eles sabiam que eles estavam, né? Fez tudo isso por causa da promessa, né? Se foi mentira ou se foi estratégia, né? Não sei, se teve as duas coisas junto, mas foi tudo para preservar aquilo que Deus tinha dito a ele, principalmente para Abraão, né? E ela, como sua esposa, foi submissa, totalmente submissa a ele, foi leal, né? Foi humilde também, de estar aceitando tudo isso, né? De falar que era irmã.
Porque também ela podia também revidar isso, né? Não concordar. Não concordar. Não, mas ela também foi submissa em relação a isso. E o que aconteceu também aqui? Tudo por causa da promessa. Tá? Sara era estéril. Sara era estéril, né? E ela sofreu com isso. Por ela ser estéril, ela sofreu o opróbrio, né? A desonra, a vergonha, a humilhação de tudo isso. Estava sofrendo porque ela sabia a idade que eles tinham, né? E sabia da promessa que Deus fez ao seu marido Abraão. Então ela estava sofrendo esse opróbrio todo, né? E o que ela fez? Ela ficou desesperada quando ela via que o tempo estava passando. Você vê, eu quis colocar também aqui esse detalhe, que às vezes Deus nos dá uma promessa, né? Coloca um sonho nos nossos corações, né? E às vezes passa o tempo, às vezes passa e a gente, ou as pessoas que desistem, né? Como eu falei lá, a espera é dolorosa. Tem pessoas que desistem de pagar o preço, né? Elas desistem de pagar o preço, né? Porque a espera não é fácil. E Sara aqui já estava vendo já que a idade é avançada. E a promessa que Deus tinha para Abraão, o que ela fez? Ela estava já ficando já desesperada com isso. Até que ela teve uma ideia, né? Eu tenho uma serva aqui e Agar, né? A egípcia, a jovem egípcia Agar, vou dá-la, né? Ao meu marido, porque era de costume que a mulher que era estéril naquela época, né? Podia ter outras mulheres, né? Nesse quesito. Então, o que ela fez? Ela usou, né? Desse costume do povo e teve essa estratégia, falou, eu vou fazer isso, né? E ela precipitou-se nesse sentido, né? Por causa da sua ansiedade, por causa desse desespero de ver a idade, tudo Deus falou, mas eu não estou dando um filho para o meu marido e teve uma ideia, teve essa ideia, essa estratégia, né? Deu a jovem Agar, egípcia, para o seu marido. E ela utilizou, né, desses recursos que ela tinha. Porque depois a serva Agar começou a menosprezá-la, a diminuí-la por causa disso. Né? E ela teve que passar por cima, ela ficou irritada, até acusou Abraão. Faz alguma coisa, Abraão, porque ela tá me insultando, né? Tá me envergonhando ainda mais, né? Me menosprezando, porque ela tem um filho e eu não tenho, né? Sendo que foi ela, que foi Sara que convenceu, né, Abraão para se deitar né? Deitar com seu marido. E isso nós vemos, gente, que apesar de uma mulher de Deus, apesar dessa característica toda de Sara, né, ela é humana também, né? No lado humano dela, ela se desesperou, ela ficou ansiosa, né? Nem por isso, né, ela desistiu, nem por isso eles desistiram, nem por isso que Deus desiste da gente, nem por isso que a promessa é retirada, vamos dizer assim, né? Então, que tem o lado humano que nós passamos, que nós experimentamos, né? Somos divinos. Eu vejo assim, por muito tempo nós que, né? Eu, pelo menos, eu acreditei que eu era humana vivendo uma experiência divina. Não, é o contrário. Nós somos divinos vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Né? É isso que nós temos que entender. E nós vamos passar nessa experiência humana, nós estamos debaixo de um Cronos. Né? Cronos que é o tempo passado, presente e futuro. Começo, meio, fim. A lei da semeadura, que você planta, você colhe. Está debaixo desse tempo Cronos. Né? Que é totalmente diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo que já é, né? Tudo já é. É o tempo que é de Deus, que tipo os 2 pães e os 3 peixinhos, né? Multiplicou para alimentar 5.000 pessoas.
né? Não está debaixo desse tempo de plantar e esperar para colher. Né? O outro tempo é o tempo poderoso, o tempo mais poderoso que tem é o tempo de Deus, é o lugar onde Deus está, o terceiro céu. Né? E eu vejo assim, né? Eles estavam nesse tempo, né? Nesse tempo né? Ela estava sofrendo com isso, sofrendo com a idade, sofrendo com o tempo passando, tal. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Nós vemos assim que Deus tem, né? Deus já libera a palavra, mas ele tem o tempo, né, dele. Nós não sabemos que dia que vai ser, mas nós temos que estar atuando nisso, né? O que mais? Outra coisa. Muitas vezes as pessoas criticam, né? Sara, essa atitude dela de desespero, de ter sido ansiosa, né? De ter ido à frente e tal. Mas e nós? Quantas coisas nós fazemos também, né? Quantas atitudes que nós temos, né? Precipitadas, quantas atitudes que nós temos, né? De que a gente também não tem paciência de esperar aquilo que Deus falou, né? E vamos agindo, dando um jeitinho. Ela deu um jeito, né? Pegando a sua serva egípcia, né? Que jeitinho que nós temos dado, né? É caso de a gente pensar, nós também temos dado. Então, muitas vezes nós tem que se de julgar, né? De falar de Sara nesse sentido. Mas vamos conver, né? Também não estava fácil para ela nesse sentido, né? Ela passou por tudo isso. Outra situação também. Esperar. Esperar, quando esperamos, o que Deus quer? Deus espera de nós um relacionamento, uma intimidade com Ele, né? Porque, ó, eu vejo assim, Sara, ela tinha interação com Deus. Ela estava inteirada das promessas de Deus que Deus fez para Abraão. Ela estava inteirada disso, influenciada por isso, né? Ela não estava, porque tem diferença da interagir e a intimidade. Na espera, o que Deus espera da gente, né? Na espera que Deus espera da gente, é nosso relacionamento com Ele. É uma expectativa que algo vai acontecer, né? Ou então eu falo também assim, é um sentimento que aquilo que você espera é possível de se alcançar, né? Você vê, tem que ter uma, não é, porque a interação para mim é do lado racional. Eu vejo do lado racional, né? É uma influência apenas. Começa com o lado racional. Eu creio que posso começar com o lado racional. Mas depois a gente tem que ter uma intimidade, que é o emocional. Nós temos que trazer para o lado emocional, né? A gente tem que sentir, relacionar com Deus, né? Estar, né? Tendo emoções, né? Tendo emoções assim, de expectativa, né? Essa expectativa que algo vai acontecer, um sentimento que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, né? Então é relacionar com Deus, na parte da sua intimidade, aí vai para o seu interior, né? Vai para o lado interior, pro lado íntimo teu, porque a interação fica só do lado mental, né? Racional, né? Fica do intelecto, aí é aquela parte da física quântica que fala, né? Você só envia informação, né? Porque é elétrico. O cérebro, o mental é elétrico. O magnético, que magnetiza, é o que sai do coração. É o sentimento, que é o lado emocional, né? E muitas vezes precisa fazer parte de nós isso. Muitas vezes nós ficamos assim, falo de mim porque eu fiquei muito tempo nesse mental, querendo só entender, né? Entender as coisas de Deus, entender, né? Não, a gente tem que envolver, né? Envolver. Deus a gente não entende, a gente vive, a gente participa, né? A gente entra, né? Entrar. Tá, outra característica então aqui de Sara.
ela é como se fosse uma semente. Então, o esperar é como se fosse uma semente que cai na terra, que você plantou uma semente. Você plantou uma semente, né? Aí o que que a terra faz? A terra tem que rasgar, né, para aquela semente produzir, né? E é um processo de se plantar. E o que que eu vejo também? Isso, é que a espera, né, causa dor, é um processo. Ela é também assim, você tem que romper, você tem que romper, é um crescimento, a semente tem que prosperar, você plantou aquilo que Deus te falou, você plantou aquela palavra, e para isso você tem que crescer essa palavra, você tem que haver o processo de crescimento, né? E tem que é o prosperar, tem que prosperar essa palavra. E se prosperar é o crescimento dessa semente, né? É o crescimento dessa semente. É isso que Sara. Bom dia, bom dia, bom dia, mãe. Então, foi isso que Sara, foi isso que Sara teve que passar, né? Eles tiveram que passar um processo de crescimento dessa semente, dessa promessa de Deus, né? E então, Agar mostra também que estava se havendo quando Sara deu Agar para Abraão, né, mostrava também o lado também frágil dela. Olha, tem vários lados frágeis de uma mulher de Deus. Ela também estava mostrando também desesperança aqui, né? Estava perdendo a esperança, né? Porque por causa da idade dela, tudo isso. Então, não é porque ela é mulher de Deus que só tem coisas boas, né? Tem o lado humano, né? O lado humano dela também que ela se errou ali. Nem por isso a promessa seja desvalida a promessa, vamos dizer assim. Não, né? Então teve o lado humano dela também aqui. E ela teve como eu falei, o nome de Sara só foi mudado de Sarai para Sara foi com 90 anos de idade. Quando ela recebeu a promessa de Deus que ela teria um filho depois de um ano, né? Deus falou, mas aí foi ela que recebeu, né? Antes eu vejo assim, ela estava debaixo da promessa que Deus fez a Abraão, seu marido. Lógico, eles são um, mas ele tinha recebido. Agora, Sara tinha recebido a promessa. Deus falou com ela que ela teria um filho, daqui a um ano ela teria um filho, ela estaria com um filho nas suas mãos, né? Ela recebeu, olha como muda, né? E que Deus fez uma aliança com Abraão. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. A aliança que Deus fez com Abraão, ele tinha 99 anos de idade. Deus falou assim: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Aliança significa unidade, né? Eu farei de você, através de você, uma grande nação, Abraão, né? E eu vou mudar seu nome. Você não vai se chamar mais Abrão, pai exaltado, que significa no hebraico pai exaltado. Mas você vai chamar Abraão, pai de nações. Eu vou te fazer pai de nações, Abraão, né? Então, Deus fez uma aliança com ele. Uma aliança que é unidade, né? Serem um, né? Se tornando um mesmo espírito com ele, uma mesma consciência, né? Que diz lá também, né? Como diz lá eu gosto muito desse versículo, como diz lá em 1 Coríntios, né? Aquele que se une a Deus se torna o mesmo espírito com ele. É a aliança que a gente tem com ele, né? Essa mesma unidade, uma mesma consciência, um mesmo pensar. Tenho que pensar igual a Deus, né? E Deus, isso que Deus propôs para Abraão aqui. Eu farei de você. Seu nome vai ser mudado. Você vai ser pai de nações. Eu mudo o seu nome a partir de agora, Abraão. Né? E Abraão riu. Né? No íntimo dele, ele riu. Porque como eu, né, com 90 anos de idade, como eu vou ter um filho? E Sara, como Sara vai ficar grávida com 90 anos de idade, sendo estéril? Né? Então, ele também diz aqui uma parte aqui que
Abraão, ele riu disso, né? Ele riu no começo. Mas Deus falou assim. Aí depois Deus apareceu a segunda vez para ele, né? Lá no Carvalho de Manre. Apareceu a segunda vez falando assim: Abraão, cadê Sara? Onde está Sara? Aí Abraão falou assim: Sara está na tenda, né? Aí Deus falou para Abraão assim: fala para Sara. Não, fala não. Falou assim: Sara vai ter um filho, daqui a um ano ela vai estar com o menino no colo. E Sara estava dentro da tenda e ela ouviu, né? Ouviu Deus falar, né? Que ela teria um filho daqui a um ano, ela estaria com um filho. Ela, dentro de si, ela riu também. Ela riu, tipo assim, como? Né? Ela, quer dizer, tipo assim, não, ela disse, como eu com essa idade de 90 anos vou ter um filho? E Abraão, 100 anos, já velho, como poderá acontecer isso? Né? Esse é o diálogo interior, gente. É o diálogo que nós temos. Nós temos com a gente mesmo. Quando às vezes Deus fala algo, né, dentro de nós assim, precisamos ter esse diálogo, né? Entendeu? Mas como isso? Como pode acontecer isso? Como pode acontecer aquilo? Ficamos questionando, ficamos olhando para as condições, para as aparências das coisas, né? E ficamos nessa briga, né? O que Deus fala e o que nossa alma fala. Isso é o diálogo interior, que fica essa briguinha, né? Do consciente com o inconsciente também fica ali, né? Aquela coisa falando ali do seu ouvido, né? Aquela confusão mental. E ela começou a rir, né? Começou a rir, diz como eu sendo já velha, como pode isso acontecer? Aí Deus falou para Abraão assim: Sara riu. Sara riu daquilo que eu falei, né? E como ele falou aqui, peraí, deixa eu ler aqui. Ele falou assim. Deixa eu ver onde tá aqui. Sara riu, uma pessoa assim. Tá. Ai, me perdi aqui. Onde que tá a Sara? Onde que Sara riu? Aqui. Tá, não foi isso que eu disse. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino. Lá. Ah, tá, não tô achando aqui. Mas disse assim que ela. Aqui, achei. Aqui é. Sara riu consigo mesma e disse: uma velha como eu ficar grávida? E como um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: eu ter um bebê, uma velha como eu? Aí Deus disse: por acaso existe uma coisa difícil para mim? Né? Por acaso existe uma coisa difícil? Né? Eu, por esse tempo, Sara terá, depois de um ano, Sara terá um filho, né? Então, gente, isso acontece, né? E isso, né? Uma mulher de Deus, isso que eu quero dizer. Às vezes, Deus fala algo conosco, né? Às vezes a gente fica nesse diálogo interior. Mas, quando Deus diz, é. Depois de um ano, passou e Sara teve um filho. Mas o que aconteceu? Eu quero ressaltar aqui o quê? Quero ressaltar o quê? Só quando Sara recebeu de Deus essa palavra, né? Quando Sara recebeu dessa palavra, ela recebeu, ela tomou posse. É lambano. Essa palavra no grego, né, significa lambano, receber, tomar posse. Sara tomou posse. Ela saiu da dúvida e entrou na fé. Aqui ela entrou na fé. E Deus mudou. Deus mudou o nome dela. Deus falou assim: Abraão, precisa chamar agora não mais Sarai, chamar a sua esposa de Sara. Então ela tinha que chamar ele de Abraão, pai de nações, e ele teve que chamar ela de Sara, princesa, mãe de nações, né? Você vê aqui, isso chamar é trazer a existência. Ele teve que trazer a existência, né? Ele teve que trazer a existência o nome de Sara, Sara, princesa, mãe de nações, trouxe a existência, né? Isso tudo
a gente tem que ver que nós trazemos a existência. Esse lambano é tomar posse, é trazer a existência, é declarar para si, né? Depois que ela fez isso, depois que eles fizeram isso, né, mudou essa informação neles, né? Foi mudada uma informação. Houve, você vê, uma repetição. Esse chamar é uma repetição, né? A repetição cria consciência na nossa mente, né? A física quântica diz assim: a repetição cria consciência na nossa mente, o fato de repetir. E outra coisa, esse eu sou Abraão, eu sou Sara, né? Eu sou Sara. Mudou a identidade dela, como ela se via, como ela se enxergava. E isso tudo foi mudando a consequência no seu corpo, foi mudando o seu corpo, foi produzindo os hormônios que ela precisava, ela os hormônios, ele os hormônios que ele precisava, né? Tudo por tomar posse, tudo por chamar a existência algo, né? Que ocorreu com eles isso, Só a partir daqui que rapidinho, né? Depois de 1 ano, ela estava com Isaac no seu colo, né? Isso reverteu tudo. E é isso também eu falo para nós. A promessa que Deus nos diz, a promessa é uma garantia. Significa promessa, garantia. Não é um talvez, não é um acho, uma possibilidade, não é um amigo, não é ninguém prometendo para você, é Deus. É Deus prometendo. É uma promessa. E toda promessa de Deus, está escrito lá, 1 Coríntios 1:20, toda promessa de Deus há dele um sim e um amém. 1 Coríntios 1:20 diz isso, né? E também fala que a promessa, Deus nos deu infinitas e grandes promessas para que, através delas, possamos ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há neste mundo. 2 Pedro 2:4. Então, que Deus nos dá a promessa para que nós possamos ser participantes da sua natureza divina. É para isso que a promessa nos é dada. E nós temos o quê? É que receber, é tomar posse lambano. Só assim que a espera não vai ser algo que você vai estar passivo, mas vai ser uma espera ativa. Esse é o esperar que Deus quer, né? Essa é a esperança que nós temos que ter. A espera que tem que ser ativa, de chamar a existência, de você, através de nós. Ocorre através de nós, entendeu? A promessa só se realiza através de nós, né? Não é, Deus prometeu, mas não é esperar que ele faça. Não, é através de nós. Você viu, foi através de Abraão e de Sara. Quando eles tomaram posse, mudaram a maneira de enxergar, de se ver, o seu nome, colocaram isso no corpo, corporificaram isso. Eles corporificaram. Mudou. Eu sou, né? Eu sou a Sara, mãe de nações. Eu sou, entendeu? É um eu sou. É colocar no corpo, é vestir isso, né? Estar pleno disso. Isso é tomar a promessa de Deus, né? Isso é receber a promessa de Deus, né? E é isso que Deus espera de nós, né? Você quer, eu quero que a promessa se cumpra na minha vida? Então tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Hoje, todos os estudos que a gente tem aí, né? A gente vê a ciência comprovando, né? A neurociência do cérebro, né? Vendo todas essas pesquisas todas, a física quântica, né? Que é o estudo do átomo, né? Das partículas subatômicas, confirmando tudo isso, né? Confirmando o que a palavra de Deus diz. E é isso, né? Nós somos participantes, nós somos o observador, né? Nós participamos disso. Então Deus nos dá a promessa para que nós participemos da sua natureza divina. É isso que Deus quer.
Nós somos participantes da natureza divina. Nós somos divinos tendo uma experiência humana e não o contrário. Somos humanos tendo uma experiência divina. Não. Nós somos divinos tendo uma experiência humana. É isso que Deus quer das nossas vidas, né? E não basear naquilo que nós vivemos de experiência, não, né? Ver que a palavra, a promessa dele é a garantia, é a boca de Deus, é o que Deus diz é. O que Deus diz é, né? O que Deus diz é, a harmonia é, a paz é, a vida é, a fé é, né? Tudo já é. Nele tudo já é, porque Deus é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Então tudo nele já é. Tudo já é. Nós temos que estar nos encaixando nisso. Então nós aprendemos assim com Sara, muito com Sara em relação a isso, né? Como Sara foi uma mulher, vou recapitular aqui, uma mulher companheira, parceira do seu marido, uma mulher de fé, uma mulher leal, né, a ele, submissa também a ele, humilde. Também uma mulher né, que agarrou as promessas de Deus, né, tomou posse, uma mulher também, né, teve esperança nisso tudo, né, uma mulher também desapegada, como nós vimos lá, mulher que teve desapego às coisas materiais para largar a sua terra, o seu povo, né, vimos muitas características aqui de Sara, né, essa mulher que nós podemos também modelar, mais uma que a gente pode modelar, né, trazer como modelagem para nós mulheres, né, também nisso. É isso que eu quis trazer sobre Sara, né, que nós temos que ter intimidade, né, ter essa intimidade, entrar nessa intimidade com Deus, né, entrar nesse processo dele, né, emocional também, se envolver nessa promessa, porque é isso que vai nos trazer a materialização das coisas, ok? Então tá bom, é isso que eu quis trazer. Eu quero deixar uma boa semana para vocês, um abraço no seu coração e até mais, ok? Tchau, tchau.